Meus queridos amigos, antes de abordarmos a nossa didática referente à prática da apometria ou de um trabalho de assistência espiritual, anímico, mediúnico e energético, nós precisamos falar a respeito do dirigente. Esse tema é extremamente importante para a gente, para que a gente saiba como conduzir o nosso trabalho e, obviamente, nós precisaremos de pelo menos um dirigente que irá, no meio da assistência, antes até, conduzir eu digo brincando, a amarração, ou seja, o alinhamento de tudo aquilo que acontecerá em contato com a espiritualidade, na dimensão astral e que é pertinente ao assistido. O próprio Dr. José Lacerda se colocava como um maestro, ele se caracterizava como maestro. No caso dele, ele dizia que não tinha mediunidade, ou pelo menos mediunidade ostensiva. Ele deixava para os médiuns, para os trabalhadores, o relato de tudo aquilo que acontecia em uma sessão e ele ia conduzindo os músicos e alinhando todas as percepções, entendendo o contexto geral para, a partir daí, tomar posições. Quando nós iniciamos um grupo, seja ele um grupo de estudo, é preciso que a gente se observe. Observe as características de cada membro. Certamente, uma pessoa terá características próprias para se colocar à frente de uma direção. Quando eu falo direção, e vamos dividir em duas partes aqui, eu estou falando nesse momento sobre a direção dos trabalhos assistenciais no meio da sala, atendendo ao assistido. O dirigente dos trabalhos apométricos, ou o operador, ou o apômetra condutor do grupo, como costuma se falar por aí. Vamos fazer uma pausa aqui antes e vamos falar sobre o dirigente da casa, o dirigente do grupo fora da assistência e que eventualmente pode ser o dirigente também do trabalho espiritual. Quando nós criamos um grupo de estudos ou um grupo de trabalho, obviamente a personalidade de alguém pode ser favorável para que ela assuma um papel de dirigente ou aquele que cria o grupo, que tem este impulso, a vontade, o êxtase para juntar todo mundo e falar vamos montar um grupo de assistência e essa pessoa passa a ser o condutor, aquele que vai pensar, que vai colocar, tende a colocar mais a mão na massa para estruturar o trabalho. Eu sempre digo, é uma tarefa dificílima, porque a gente tem que lidar com as demandas do que a locação, por exemplo, de um trabalho pressupõe. Quando, se Deus quiser, tivermos espaços próprios em que a gente não precise locar, a gente não vai ter que se preocupar com isso, mas vamos ter que nos preocupar com manutenção da casa, com o agendamento de assistidos, com o grupo de estudos, com proposta de exercício para percepção, evolução da mediunidade, conhecimento da mediunidade, das características de cada membro, organizar uma série de tópicos que nós abordamos no nosso módulo inicial quando falamos sobre formação de grupo, seja grupo de estudo ou grupo de trabalho. É preciso que alguém tome essa frente. As pessoas em geral querem trabalhar, mas não querem assumir responsabilidades. Vai acabar sobrando para alguém. E esta pessoa, por legítima vontade, vai acabar se destacando e vai conduzir tudo aquilo que for necessário para que um grupo, uma estrutura possa trabalhar. Mesmo assim, a gente precisa olhar com a devida atenção, responsabilidade e carinho para esta pessoa, para este posto. Nós somos seres humanos e eu volto à importância de termos um estatuto, de termos um documento que
vai registrar quais são as responsabilidades de cada membro, a organização do trabalho assistencial, desde a recepção até a finalização, recebendo os consulentes, quem vai assumir qual papel, de dar uma palestra acolhedora elucidativa, de conduzir a pessoa para a sala, toda uma série de trabalhos que a gente tem que ter. Ainda assim, quando a gente fala, pelo menos no nosso grupo, em direção da casa, dos trabalhos, ou direção do grupo assistencial no meio da assistência, nós gostamos de usar o termo direção horizontal. É preciso que haja uma hierarquia, nós não funcionamos sem hierarquia, e a hierarquia é legítima, porque uma pessoa tende a ter mais experiência, mais estudo, ou vai se dedicar mais, ainda que todo mundo comece no mesmo nível, mas nós precisamos do apoio de absolutamente todos os membros do grupo. Não é só sentar para trabalhar e o dirigente que resolva tudo, é isso que acontece, e a sobrecarga é muito grande, é um trabalho pesado. Eu há muito tempo, durante muito tempo, assumi o papel de dirigente, de coordenadora das duas frentes, do grupo, do corpo mediúnico, estudos, da estrutura, pagar conta, comprar café, papel higiênico, o que vamos estudar, problemas íntimos e individuais dos trabalhadores, que são seres humanos, que vão trazer para o trabalho aquilo que são, mais a organização e direção da assistência no meio da roda, conduzindo os trabalhos, isso fica pesado. É preciso que a gente mantenha uma hierarquia. Os espíritos trabalham assim, hierarquicamente. Quem tem mais experiência, quem conhece um pouquinho mais, fruto da experiência, do estudo didático, vai ajudar aqueles que estão começando, que estão no processo, mas não quer dizer que a gente manda em alguém. Esqueçam isso, esqueçam esse ego, essa arrogância. Nós não somos, ouso dizer, vou trazer para mim, para que vocês não se sintam diminuídos. Nós somos muito pequenininhos, nós não somos nada. E o que acontece é que pelo ego, pelo orgulho, os dirigentes se colocam em um lugar de poder. Eu sou poderoso, eu sou o dirigente, eu sou o coordenador de uma casa, mas utilizam este posto para reproduzirem ideias, comportamentos equivocados sobre o que seja uma organização, trazendo todos os talentos dos membros, ouvindo a todos, filtrando aquilo que cabe para o trabalho em benefício do todo e não só aquilo que a gente acredita. Tem muito dirigente que tem medo de perder o seu poder e não deixa ideias novas dos participantes, dos trabalhadores chegarem. Gente que está pensando à frente, que está estudando outros temas, que traz questionamentos. Não olhe para isso, isso não estava em Allan Kardec. Este não é o verbo, o pensamento trazido pela egrégora máxima e master que nos conduz a tempo, não podemos questionar. Esqueçam isso. Uma direção horizontal em que a gente abraça e que não perca, sim, a hierarquia no sentido de alguém vai se responsabilizar mais pela condução do trabalho. Quando nós vemos lá, relembrando a estrutura da luz, nós temos as hierarquias dos grupamentos, das legiões, dos exércitos, de tudo. Há tempos, eles mantêm essa organização de estrutura de estudos, ou seja, alguém só pode assumir um posto maior quando estudou, experienciou, e o tutor, que também está em constante aprendizado, ou o dirigente daquela coletividade vai ajudar a todos, sempre impulsionando, sempre instigando. Tem dirigente também que não deixa o médium crescer, não deixa falar,
fora do campo assistencial e dentro, no momento da experiência mediúnica. Então a gente precisa olhar para isso. Eu, Ana, me coloco sempre como pequena, como uma aprendiz, ainda que no papel de dirigente da casa, dos estudos e do trabalho. Então a gente precisa observar as características de cada pessoa e todo o conjunto de participantes precisa ajudar a direção. Novamente, se colocar, não basta querer sentar, ir atrás do fenômeno mediúnico, fazer assistência e ir embora. Isso é muito corriqueiro. E aí, os trabalhadores lavam as mãos. Nós precisamos de alguém que se responsabilize por trazer estudos novos. Alguém que faça os agendamentos dos estudos das pessoas. Alguém que debata sobre o que aconteceu na assistência. Alguém que anote. Alguém que tem uma característica moral, inclusive, energética magnética, para colocar os assistidos nos seus devidos lugares. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Para fazer com que as pessoas respeitem as regras. Muitas vezes eu não tinha condições de cumprir esse papel. Muito sensível e me colocando na pele do assistido, e a gente vai ver que o assistido pode ter um comportamento que vai arrasar todo o trabalho. É preciso uma pessoa que esteja lá com a sua postura, cumprindo o seu papel e determinando para o público quais são as regras do trabalho, assim como determinando para os trabalhadores. Está aqui o nosso protocolo de trabalho, trabalhadores. Está aqui o nosso protocolo de comportamento, assistidos ou consulentes. Alguém que coordene presença física, assiduidade dos trabalhadores, tudo aquilo que a gente abordou no módulo inicial. Mas da mesma maneira estamos todos juntos como aprendizes. Muitas vezes o grupo elege, ou os grupos elegem o médium mais ostensivo como dirigente da casa ou dirigente da sessão. Isso pode funcionar, obviamente, mas pode ser um desastre. Mediunidade ostensiva, novamente, não quer dizer moral lapidada, não quer dizer experiência, não quer dizer parceria, empatia, não quer dizer saber estruturar e se propor a estruturar um trabalho do zero para que haja segurança do todo, para que haja o cumprimento de todos os protocolos, sendo que o dirigente é o que mais precisa para dar o exemplo, acima de tudo, obviamente, cumprir todas as determinações estruturais de um trabalho. Então, cuidado com isso. Muitas vezes alguém quer dirigir um trabalho porque tem mediunidade ostensiva e os trabalhadores não pensam e vão na onda. Ah, não, tem mais percepção no campo da varredura medianímica, então é uma boa pessoa para estruturar o trabalho todo. Não, muitas vezes é a pior pessoa. O talento é e precisa ser mais desenvolvido, estruturado, com aterramento, pés no chão, mas é dentro da assistência o melhor talento, a maior capacidade da pessoa, e não como dirigente. Muitas vezes a pessoa que não é médium, que é paranormal ou trabalha no campo do animismo, é a pessoa mais indicada para ser o dirigente da casa e mesmo da assistência. Pensando com racionalidade, com a razão, sem deixar emoção. Muitas vezes a não percepção mediúnica do dirigente vai facilitar no alinhamento das captações da corrente mediúnica, olhando de maneira mais distanciada, mais abrangente, ouvindo sem estar desdobrado.
próprio Dr. José Lacerda não costumava, até onde sei, do pouco que sei, não costumava trabalhar desdobrado. Ele desdobrava a corrente mediúnica, mas para firmar a sua ação enquanto dirigente, o apômetra, o condutor, ele não se desdobrava. E aí, com racionalidade, olhando de cima, como diz Pai Bento, ele ouvia todos os médiuns, as narrativas, alinhava tudo, chegava a um consenso com todos, tomava ações e determinava a direção da assistência. Particularmente, eu lá no início não trabalhava, quando comecei a trabalhar como dirigente da assistência, não trabalhava desdobrado, mas posteriormente me desdobrava até a pedido dos espíritos, porque todo o grupo passa por altos e baixos, saída de trabalhadores, entrada, então a corrente mediúnica ficava um pouquinho desconfigurada e às vezes faltava alguém que tinha uma mediunidade mais ostensiva e de, digamos assim, rápida resposta, fruto da experiência. Então eu me desdobrava, trabalhava como dirigente, captando, olhando racionalmente, animicamente, todas as percepções, conversando com os trabalhadores, alinhando tudo que nos chegava, me propondo a dar um direcionamento, mas desdobrada até para canalizar algum espírito, para passar informações diretas da espiritualidade, para ajudar a entender o cenário. Então me acostumei a trabalhar dirigindo, desdobrada e, obviamente, como médium contribuindo também, sempre em parceria, não no lugar de sei mais, estou acima, muito pelo contrário. Quando esses pensamentos passavam pela minha cabeça, a espiritualidade vinha e passava o rodão nos meus pés, no meio da assistência. É uma dupla responsabilidade, uma responsabilidade maior e que faz com que a gente se coloque no nosso lugar. Muitas vezes, e eu oriento isso a depender do número de participantes da corrente mediúnica, que mais pessoas se desenvolvam ou se proponham a trabalhar como dirigente no meio da assistência. Quando, eventualmente, aquele que está aí dirigindo precisar trocar de papel, um outro que já tem experiência está desenvolvendo, no meio da assistência, com o assistido ali, nós temos a liberdade de falar: fulano, troca comigo porque eu preciso fazer esta captação. Isso acontece de maneira tão natural, principalmente quando a gente se conhece dentro da corrente mediúnica só pelo olhar, em conexão com os espíritos. Não, na troca de lugar com o fulano, ele ou ela assumem a direção porque você precisa fazer este trabalho determinado nessa assistência. Isso vale para com todos. Nós tínhamos 2 trabalhadores, quando nós trabalhávamos em um único grupo, que tinham características também de dirigentes, conheciam o procedimento e muitas vezes eu iniciava o trabalho atendendo, enquanto médium da corrente mediúnica, um deles assumia o papel de dirigente, depois, findada a assistência, vindo outro assistido, nós trocávamos de papel, a própria espiritualidade pedia para que a gente utilizasse a favor do assistido da espiritualidade os nossos talentos. E bastava a gente se olhar, ou eu falava: fulano, troca comigo, a captação está vindo daqui, você tem essa expertise para conduzir. Isso era muito, muito natural e pode acontecer. Quando o dirigente faltar, a nossa estrutura precisa ser tão bem organizada e nós precisamos desenvolver outros talentos para recompor o buraco da falta, da ausência. Um trabalho não pode deixar de acontecer em uma noite, no dia da assistência, porque o dirigente não está. Nós somos seres humanos, pode acontecer qualquer coisa conosco no dia da assistência, ou com a família, ou uma doença. A gente
precisa de alguém para repor o nosso papel. A gente não pode ligar para o assistido 1 hora antes e dizer, olha, hoje não vai ter atendimento, o assistido já está a caminho, vindo de outra cidade. Passou às vezes 1, 2, 3 meses esperando, com toda a ansiedade, colocando expectativas de cura sobre nós. Então a gente precisa ir enchendo os buracos que eventualmente aparecerem a título de ausência ou algum problema. Então é importante que a gente tente se inteirar do todo. Não vamos ser preguiçosos, ficar só como trabalhadores. Eu só apareço quando tem dia de estudos, não colaboro, eu leio o que me dão, não tem iniciativa para propor. Olha, li esse livro, a gente não conhece sobre esse tema, ou a gente nega esse tema. Vamos ver por quê, vamos trazer, vamos linkar com outras fontes. Fulano, dirigente do trabalho integral, quero me candidatar a estudar sobre a abertura de um trabalho assistencial, formação de campo de força, evocação. Posso a condução, a didática, posso conduzir a prática. Olha que maravilha, a gente instiga os alunos, os participantes a fazerem isso. E no nosso grupo é muito comum. Eu, como dirigente do trabalho, por vezes abro os trabalhos, faço oração, conduzo evocação, abertura, formação de campo de força, desdobramento. Mas muitos trabalhadores estão preparados para, fulano, agora é com você. A própria espiritualidade nos inspira a isso. A gente chega para um trabalho sem saber muito o que vai acontecer. Em geral, no dia do atendimento, eu uso dizer desde a noite anterior, ou mesmo em desdobramento, nós já somos inspirados, vamos recebendo ideias do que pode acontecer na noite, no momento do atendimento coletivo. Não raras vezes, ao longo do dia, o dia dos médiuns é um inferno, eu digo por mim, tudo acontece. Por exemplo, o nosso trabalho acontece às segundas-feiras. Eu já me preparo, isso é experiência de anos, porque sei que na minha segunda-feira, assim como na segunda-feira de muitos trabalhadores, tudo pode acontecer. A gente vai ter enxaqueca, TPM avançada, antecipada, né, mulheres? O carro vai quebrar, o pneu pode estourar, problema no trabalho, tudo vai ser aumentado para que a gente se desequilibre e chegue desequilibrado à noite. A mãe vai passar mal, o filho vai passar mal, vai ter febre, vai surgir um problema no banco que a gente não esperava. Eu estou dando exemplos. Ou a gente já vai começar a sentir a carga tóxica de algum consulente, ou de espíritos obsessores, ou espíritos que querem atrapalhar o trabalho. Então, a própria espiritualidade permite que a gente vá em doses homeopáticas, ou muitas vezes de maneira mais ostensiva, já se aproximando do campo de sensações, emoções, psiquismo, de todos aqueles que vão nos chegar, ou se achegar a gente, se aproximar, para que a gente se acostume com a toxicidade daquilo que pode acontecer à noite. Isso é super, super comum. Então, no dia do trabalho eu já acordo, faço as minhas orações, tento ligar cada vez mais a minha anteninha de alerta. Olha, aquilo que vier a mais no meu dia de desequilíbrio, eu já estou com a antena ligada, que pode ter a ver com o trabalho, não é meu diretamente. Porque nós vamos sofrer assédios para não chegar para o atendimento. Então, meus amigos, batam o pé. Não se deixem levar por inspirações negativas, porque tudo o que os espíritos das trevas querem é que a gente não faça o trabalho no bem.
persistam. Muitas vezes cheguei 5 minutos antes, tendo passado a tarde, o começo da noite, com a ideia, não vou, tô preguiça, não tô bem, mas tem gente para me cobrir, persevero, a mãe surtando, o pai surtando, filho, namorado, não, eu vou. E quando a gente chega e faz o trabalho, graças a Deus, eu não cedi a essas investidas. E muitos trabalhadores cedem. Eu já cedi muito lá atrás. Muitos trabalhadores cedem, porque eles vão pegar, os espíritos que não querem que a gente chegue, vão pegar no nosso calcanhar de Aquiles, as nossas emoções, vão atingir aqueles que a gente ama, para que a gente não chegue. Então, se a gente não tem uma corrente mediúnica mínima e um dirigente, se todo mundo cai neste assédio, não tem trabalho. Chegamos a ter atendimento com 3 pessoas, o dirigente mais 2, e a espiritualidade dando aval. Vamos, porque tem pessoas precisando ser assistidas e espíritos precisando ser assistidos. E aí, eu lembro que uma das pessoas estava começando a praticar a direção dos trabalhos, se colocou à disposição com uma postura determinante ideal, e o trabalho aconteceu na medida que precisava acontecer, de maneira muito positiva. Não vamos abrir mão da inspiração positiva, da intuição, do auxílio dos espíritos, das egrégoras de luz, que vão nos auxiliar também quando faltar trabalhadores. E o trabalho precisa acontecer. E nós vamos ver que o dirigente precisa aprender a ter uma postura firme enquanto maestro condutor das resoluções tomadas em grupo, com o aval da espiritualidade, e decidir, então, bater o martelo, decidir por um caminho, por uma condução. O dirigente precisa experienciar esta postura, este aterramento, este verbo. Não é um verbo ditatorial, não precisa ficar berrando. Tem um monte de dirigente que adora, a gente vai falar sobre tom de voz, adora ficar berrando, ou para fazer abertura, ou para fazer oração, ou para comandar os pulsos, e gritando na orelha dos médiuns. Gente, isso é um inferno. Algumas vezes os próprios espíritos se manifestaram e falaram assim, dá para falar um pouco mais baixo? Não precisa gritar. Ou já trabalhei com um dirigente que berrava, eu falava, olha, desculpa, você está me desconcentrando, gritando na minha orelha. Um tom firme, objetivo, próprio. Também não dá para falar pequenininho, pianinho, agora nós vamos nos deslocar. Aí a gente é comido vivo pelos espíritos trevosos. Aí nem os trabalhadores acreditam na segurança da condução de um dirigente. O que a gente vai fazer agora? Para onde a gente pode ir? Qual lei a gente aplica? Fulano aplica o magnetismo ali? No pulso. A gente vai aprender a ter que decidir. E é o dirigente que vai puxar isso. Porque nós vamos ter um cenário proposto muitas vezes em que várias percepções vão ser trazidas à tona por vários médiuns. A gente precisa ouvir a todos, chegar a um consenso e nos decidirmos e irmos em frente. Então a gente precisa desse poder de resolução, porque nós vamos ser manipulados, nós vamos ficar em dúvida, mas a gente não pode passar meia hora em dúvida. Então vai caber, em geral, ao dirigente dizer, então nós vamos tomar este caminho. Nós vamos por aqui também. Fulano, segura um pouco, congela a percepção, vamos olhar para cá que é mais urgente. Em vez de deixarmos o médium
acoplado 20 minutos com um obsessor, ele está sofrendo. Olha, catarse, choque anímico, sentindo dor no seu corpo físico, expurgando. Vamos socorrer aqui o médium e agilizar essa conversa. O médium é importantíssimo. Ou o assistido precisa de magnetismo. Quais são as prioridades? E a gente vai fazendo paulatinamente, mas tentando apagar os maiores incêndios para que ninguém sofra ou permaneça sofrendo. Isso só a experiência vai nos trazer, mas é preciso que a pessoa que esteja dirigindo tenha este olhar de calma, de filtro rápido. A experiência que vai trazer isso, não se apavore. O racional ligado, ligados na manipulação. Olha só, não é só dar comando, abrir, fechar, encaminhar, lei e tal. Não, gente, as leis são muito simples. São uma parte da assistência. Nós vamos ver que nós, trabalhando, nós já estamos aplicando muitas leis e técnicas. Eu costumo dizer que as leis 9, 10 e 11 são as leis que a gente verbaliza. Todas as outras leis e técnicas são pregadas e empregadas naturalmente. As pessoas me perguntam: Ana, as leis são simples, mas como é que a gente aplica as leis? A gente só vai saber na hora do trabalho. Cada trabalho é único. Por mais que a gente receba a inspiração ao longo do dia ou da noite, que nos prepara posteriormente para o atendimento, nós não sabemos nem 1/3 daquilo que de fato vai se apresentar no momento do atendimento. E tudo pode mudar. Então eu me eduquei, me acostumei a chegar no trabalho e a olhar para o cenário como se estivesse olhando para uma folha em branco, a não pressupor nada, não adivinhar nada. A gente nunca sabe o que vai acontecer. Este é um dos grandes desafios e baratos da assistência. A gente não sabe ao certo o que a espiritualidade vai trazer, como a gente vai reagir. Então, não sabemos quais leis serão aplicadas. E, mais uma vez, as leis são uma parte do atendimento. Tudo isso que eu estou falando, tomada de decisão, trazendo a didática, as didáticas que a gente aprende, como trabalhar verbo terapêutico, como utilizar magnetismo, os recursos, os elementais da natureza, a nossa conversa com a espiritualidade tem um tamanho maior. Todos esses exemplos de ação que eu estou trazendo, do que as leis e técnicas. Este é o propósito do trabalho. E é aí que a gente aprende. Nunca aparece um assistido, ele entra na sala, nós vamos aplicar tal e tal e tal lei neste caso. A gente não sabe. Claro que nós, dependendo da investigação, podemos e devemos recorrer a certas leis para aprofundar o entendimento do que está acontecendo. Se a investigação estiver difícil, há uma inspiração, intuição, vamos tentar olhar o passado. A gente pode proativamente questionar os espíritos. Podemos aplicar nona lei, a gente vai para o passado, ou com o obsessor incorporado no médium, ou com o assistido incorporado no médium. Podemos? Pode, a gente vai didatizar e volta. Então, trabalho proativo. Nós não somos trabalhadores passivos ou passíveis de termos todas as informações de pronto. Então, a gente nunca sabe. Muitas pessoas ficam apavoradas. O que vai acontecer?
Para mim isso é ótimo, porque isso nos coloca, o não saber nos coloca numa posição de alerta, de entrega, de presença, para que a gente vá lidando com as demandas. E essa não é uma responsabilidade só do dirigente, porque o dirigente pode estar lá ativo, instigando percepção, utilizando leis e técnicas, ajuste de sintonia vibratória, e os trabalhadores estarem a corrente mediúnica toda caída, trabalhando, pensando no que está acontecendo fora. Nós já vimos exemplos do que pode acontecer quando a gente falou sobre a quarta lei, formação de campos de força. A quebra na corrente mediúnica. Então a gente precisa ajudar o operador, o condutor, o dirigente também. Assim como a gente precisa ajudar quando ele dá o comando, para que a gente se desdobre, estamos todos juntos. Não adianta. Eu posso repetir o comando 50 vezes e o trabalhador ou os trabalhadores estão em outra sintonia. A mesma questão para acoplamento dos corpos. Tudo que a gente tem visto. É um trabalho em conjunto. Nós precisamos uns dos outros. Então, voltando um pouquinho, podemos, com a experiência, com o estudo, reunião de vocês, irmos percebendo quem tem a postura adequada naquele momento para dirigir o trabalho integral. Não necessariamente vai ser o mesmo dirigente do trabalho assistencial e vice-versa. Vamos observar se o médium ostensivo é a pessoa devida para dirigir um atendimento ou para dirigir uma casa. Independentemente disso, nós precisamos de alguém que se responsabilize pelo todo, que proponha investigações positivas a respeito de comportamentos. Olha lá, exercício das sombras. Quantos grupos caindo. E é um dirigente que vai olhar de cima, de fora, com isenção e auxiliar o todo a crescer. Vai ter o olhar do espírito, da alma, do coração e da razão para dizer: fulano, tente assumir este papel. Traga aquilo que você sabe fazer. Fulano, você tem a postura tal, ideal para conter os assistidos, para impor as regras. Eu vou contar um caso para vocês que foi maravilhoso para mim quando eu tinha essa postura de receio de não colocar o assistido no lugar, de não ter rédeas para lidar com determinados trabalhadores. Há algum tempo, há muito tempo, eu fui participar tanto de palestras como de trabalhos nas casas do Robson Pinheiro, especificamente na Clínica Holística Joseph Kleber. Eu e Carla, a dirigente do curso, coordenadora dos nossos trabalhos de apometria, que vocês conhecem. Quando nós chegamos, vou falar por mim especificamente, depois eu e Carla comentamos sobre isso, eu me assustei com duas figuras que estavam na porta das duas casas, especificamente, em momentos diferentes, e que impunham as regras de maneira firme, amorosa, mas sem drama, sem milindre. Elas já verbalizavam para todos aqueles que chegavam nas casas quais eram as regras. Duas mulheres, com as quais eu aprendi muito. As regras são essas. O seu modo de se comportar é este. Se houver sequência no seu atendimento, a gente sai com uma carteirinha em que estão marcados os atendimentos pelos quais a gente passou e pelos quais a gente deve passar futuramente, está aqui. Havendo desistência, falta, não comunicação, você está fora. Para perguntas, se dirija para perguntas no momento tal.
atendiam e acolhiam todo mundo, não deixavam ninguém com dúvida, ninguém de fora, nenhum questionamento passava batido, mas colocavam as regras, a ponto da gente se sentir no nosso lugar e respeitar o todo. Nós precisamos de figuras assim nos nossos grupos. É um tipo de direção também que auxilia muito, porque a gente vai ver o quanto nós somos desregrados, o quanto o assistido é desregrado e vem com a sua carga de emoção, de doença, de desequilíbrio, de pânico e quer fazer da casa um ambiente em que muitas vezes ele acha que pode fazer tudo, pode se comportar de qualquer maneira. Então nós precisamos, eu brinco com as duas, nós precisamos de 2 generais brincando, né? Ai, Ana, isso assusta. Essa postura educada, firme e forte, assusta os melindrosos, assusta quem não respeita em nenhum lugar, nenhum momento as regras de uma casa. E a gente, enquanto assistido, a gente precisa saber se portar. Eu já fui a tanto centro em que as pessoas se portavam de maneira, parecia que estavam no sofá de casa ou no quintal de casa. Já fui a terreiros de Umbanda em que os cavalos precisavam parar o atendimento para ir sossegar, pedir silêncio, educação de quem estava na recepção. Conosco a mesma coisa. Quantas vezes nós tivemos que parar o trabalho com o assistido, congelar a percepção, falar para a espiritualidade, por favor, perdão, desculpe, parar, acoplarmos médiuns, para que alguém fosse lá na recepção e pedir educação, por favor. Parem de falar o telefone alto, de falar alto, de dar risada. Este é um ambiente já de cura, a partir do momento que você entra e respeita. Olha que trabalho. As pessoas são muito mal educadas. E elas acham que têm direito a tudo. Tem trabalhador assim também. Porque acha que é um instrumento benéfico e o resto que se exploda. Então nós precisamos do talento de todos. Com essa postura a gente educa o outro também. Essas 2 figuras pediam até comportamentos mais coerentes para quem dirigia as casas do Robson. Para figuras que eram presidentes, que são presidentes, conselheiros, vice-presidentes. Olha aqui, a organização é essa. Olha que coisa boa. E um trabalho em parceria. Então temos 2 frentes. Quem vai dirigir a casa, o ambiente, tudo que for necessário para que o grupo evolua. E quem vai dirigir o trabalho assistencial, quem vai ser o apômetra, coordenador da assistência. E por favor se candidatem. Não é todo mundo que tem perfil, obviamente. Nós vamos falar de que a apometria não é para todos, inclusive trabalhadores ou aqueles que querem trabalhar. Mas vamos parar de ficar na zona de conforto, sentados. E a responsabilidade do que aconteceu é da Ana. A responsabilidade é de todos. E se você pensa que é da Ana ou que é do seu dirigente, cuidado. Porque se ele fizer alguma coisa errada, você também responde quanto grupo. Ou não vai falar nada, não vai questionar. Há momentos para se questionar também algumas coisas. É um trabalho de troca profícua, para que a gente se caracterize como um grupo disciplinado, presente e que evolua também. Mas nós precisamos de uma pessoa especificamente que faça a condução das percepções, tome decisões junto ao grupo. Não é o dirigente que vai fazer todas as captações. Acabei de falar sobre o dirigente muitas vezes não trabalhar desdobrado. Aliás, para quem está
começando, eu sugiro que o dirigente da assistência não trabalhe desdobrado. Quando tiver mais traquejo sobre a condução do trabalho, aí começa a experienciar, não, eu vou trabalhar desdobrado também. A gente vai sempre receber intuição, inspiração, mesmo estando acoplados, o dirigente ou os dirigentes. Mas vamos começar sem estarmos desdobrados, porque aí a gente consegue ouvir melhor o que o médium está falando, o que o membro da corrente está pegando, a gente consegue questionar. Quando a gente começa a dar aquele frio na barriga, o coração acelerado, supernatural, parece que as informações não nos chegam, mas elas chegam. Como a gente fica desdobrado, o grupo desdobrado, dimensão espaço-tempo é outra. Às vezes a gente fica com a certeza de que 5 minutos se passaram e a gente não recebeu uma informação, não conseguiu pensar em algo. Não, na verdade foram 3 segundos que na nossa cabeça parecem 5 e a gente se apavora. Vamos com calma. Experienciando. E o dirigente também. E nos ajudando. Para que a gente vá aos pouquinhos se apropriando daquilo que vai e pode acontecer e a gente vai adquirindo a nossa segurança, principalmente o dirigente. Nós tomamos resoluções, decidimos conjuntamente, o dirigente vai bater o martelo. Muitas vezes eu, como dirigente e trabalhando desdobrada, tinha captações em que as captações vinham por mim, mas pessoal, estou captando isso, isso e isso, vamos olhar, é pertinente ou não, é desse atendimento, é de outro, era o grupo que conduzia, não é desse atendimento, não é para olhar para isso, não é para despolarizar a memória, não é, Ana, para ir para o passado, olha, não é o dirigente que decide ir pronto. E aí eu posso estar conduzindo de maneira equivocada, lembremos de outro tipo de magia. Então, muitas vezes o grupo consultado por mim é que determinou, não, você como dirigente não pode fazer isso, não vá por esse lado. Olha que maravilha. Então a gente se ajuda sempre. E sempre afinizando a conexão com a espiritualidade que nos assiste. Olha que responsabilidade. Uma direção horizontal. Hierarquia, precisa ver. Eu sempre entro num tema polêmico a respeito da democracia em um grupo. Muitas vezes a democracia não nos ajuda. Não estou falando de autoritarismo. É preciso que a gente conheça os membros do grupo de estudo e de trabalho, porque se cada um pleitear uma coisa com as suas ideias, muitas ideias equivocadas, muitas fantasias, muitos misticismos, se cada um quiser impor a sua verdade, a democracia não funciona para o bem do trabalho. Os espíritos nos dizem isso. Muita informação em desalinho, em discrepância, e o trabalho fica parado. A gente precisa de um norte. Que a gente olhe para isso que eu estou falando com um bom senso. Vamos trazer para o campo da nossa casa? Ouvindo todo mundo, até a gente chegar num consenso mínimo para questões bestas e bobas, ó. Numa empresa a mesma coisa. Uma empresa com 1000 funcionários. Se for levar para o campo de debate, de resolução, o que os 1000 funcionários trouxeram, a gente vai perder um tempo, não vai olhar para a espinha dorsal, nós precisamos de uma espinha dorsal de condução e vai ficar patinando para tentar trazer a opinião de todos, e muitas vezes a opinião de todos não é profícua para o trabalho. Cabimento disso, o trabalho é mais importante, olha, esta é a linha. E a gente tem didática para isso. Lá em Allan Kardec, formação de grupo, evocação, tantas fontes que estão na nossa referência bibliográfica para ajudar a gente
a saber que há uma linha de condução. Que se a gente quiser interferir nessa linha que é básica, democraticamente, a gente não vai a lugar algum. E nós somos orgulhosos, a gente vai querer impor a nossa verdade, tem que ser assim. Não, vamos debater. Dirigente, fulano, ciclano de sucesso, não serve? Não é por aqui. Tem grupos que criam conselhos e conselhos e conselhos para que um analise o outro e ficam nessa pataquada egóica, orgulhosa e o trabalho correndo, indo de mal a pior. Se a gente está num grupo em que a gente precisa de 2, 3 conselhos para observar o comportamento de todos, pelo amor de Deus, eu mando todo mundo para terapia, inclusive eu, e deixo o trabalho para lá. Gente que não colabora, que vive de fofocaiada, é importante a gente dizer isso. Observando o comportamento do outro, às vezes não é misticismo, às vezes não está fascinado, trazendo essa ideia tal, ou preso lá as ideias de exercício mediúnico, de mediunismo, varredura medianímica de 1720. Vamos ser objetivos claros. Vamos no simples, que todo mundo cumpra, inclusive os dirigentes. Inclusive, quantas vezes já sentei no papel de dirigente da casa e da assistência, quantas vezes já sentamos com outros trabalhadores, eles fazendo exercício da sombra comigo, porque eu incomodava e vice-versa, independentemente de ser dirigente, mas a gente tem esse verbo, para que isso não seja levado para o trabalho, nós precisamos olhar para isso. É o trabalho que interessa. Nós somos muito complicados, mas vamos tentar parar estas arestas, nos lapidar para que a gente trabalhe melhor com os espíritos. Os espíritos são objetivos, diretos, não tem tempo a perder, com bases amorosas, mas focados na assistência, sem tempo para milindre e precisando de pessoas que se decidam por ser trabalhadores, independentemente de dirigentes ou não, trabalhadores que estejam mergulhados, literalmente, na ideia de como um trabalho bem conduzido pode auxiliar muito e muito nos dois lados da vida. Vamos experienciar, vamos nos conhecer, conhecer os outros membros, fazer uma análise, um mapa mental mesmo do grupo, escrevendo, vendo as características, os talentos de cada um, vendo aquilo que é verdade, aquilo que não é, porque uma pessoa pode se vender muito bem, mas na prática, no dia a dia, ela não colabora. E vamos nos movimentando para sermos os melhores instrumentos que pudermos hoje, com o nosso olhar voltado para o futuro enquanto trabalhadores do bem. Um grande beijo e até daqui a pouco.